O profeta que fez 24.000 pecarem. Olá, sejam bem-vindos ao canal Mistérios do Reino. Hoje falaremos sobre a história de um dos homens usado por Deus descrito no sagrado texto bíblico. Você conhece a história de Balaão? Essa história vai te surpreender. Na Bíblia estaremos no período de Êxodo, livro de Números. Após Moisés salvar o povo de Israel contra a fúria do faraó Ramsés, o povo de Israel estava no deserto seguindo em direção à Transjordânia e pararam em Campo de Moabe. Moabe era um reino próximo ao Mar Morto, e os israelitas enviou uma mensagem ao rei dos amorreus pedindo permissão para passarem pelo seu reino. Garantiram que passariam sem que tocassem em nada ou desviassem do caminho e que apenas queriam atravessar. Porém o rei dos amorreus não permitiu. E ainda atacou os israelitas. Porém eles perderam porque o Senhor Deus estava com os israelitas. Depois em Edrei derrotaram o rei de Bazã chamado Og. Balaque era rei do reino de Moabe, e viu o que Israel fez aos amorreus e ao rei de Bazã. Por medo, pediu para que enviassem mensageiros a Balaão. Balaão era filho de Beor, que foi o primeiro rei do reino de Edom. E residia próximo ao rio Eufrates em Petor. Logo os anciões de Moabe e os anciões de Madiã partiram para Petor levando com eles o dinheiro para Balaão. Balaão era um homem muito sábio e respeitado pelos reinos. Sua sabedoria o levou a ser procurado por líderes de nações para que ele orasse e profetizasse sobre os rumos do futuro. Diante da grande responsabilidade que carregava, Balaão sempre buscava a orientação divina antes de tomar qualquer decisão. Balaão, ao receber a mensagem de Balaque por meio dos anciões, pede para que aguardassem aquela noite, pois ele queria saber o que Deus responderia. Então os oficiais aguardaram. Na mesma noite, Deus veio a Balaão e responde que o povo de Israel era abençoado, não era para os amaldiçoar e que não permitia sua ida para Moabe com os oficiais de Balaque. Então Balaão deu a resposta para os oficiais de que não iria com eles para ver o rei de Moabe. Os anciões voltaram a Moabe dando a resposta de Balaão para o rei Balaque, mas Balaque insistiu mandando mais soldados e oficiais importantes para Petor e dissessem a Balaão que ele receberia outras recompensas. Quando chegaram e deram a mensagem a Balaão, ele negou tais recompensas do rei, dizendo que mesmo se o rei Balaque entregasse a própria casa cheia de ouro e prata, ele não aceitaria. Mas pediu que eles ficassem para que ele falasse novamente com Deus. Naquela noite Senhor Deus disse para que seguisse viagem com os midianitas. Após Balaão sair de Petor com os moabitas para Moabe, Balaão estava com sua jumenta e 2 de seus ajudantes. Um pouco mais distante, a jumenta viu o anjo de Deus parado na estrada tendo com ele uma espada para ceifar a vida de Balaão. Porém sua jumenta saiu da estrada e desviou-se do caminho por 3 vezes para fugir do anjo que os encurralava. Durante esses desvios Balaão se irritou e bateu por 3 vezes em sua jumenta. Quando não havia mais saída a jumenta se deitou com Balaão e Deus permitiu que a jumenta falasse com Balaão. Além disso Deus também permitiu que ele visse o anjo que estava ali. Deus o enviou porque não se agradou vê-lo partir de Petor com os moabitas mesmo que Deus já tivesse dito que aquele povo era abençoado. Balaão não havia pensado 2 vezes antes de partir. O anjo então questionou do porquê ter batido em sua jumenta já que ela o salvou, e ainda ordenou que ele seguisse caminho para Moabe, mas poderia somente abrir a boca para dizer o que o anjo dissesse. Ao chegar em Moabe, logo é recebido pelo rei Balaque, que havia ficado contente que tudo corria como planejado até ali, mas Balaão já lhe entrega a notícia que apenas falaria o que Javé, Deus, mandasse. Rei Balaque não questiona o que Balaão lhe disse e apenas aceita. Assim que rei Balaque montou o primeiro altar no meio do povo israelita, Balaão subiu e ao levantar voz proferiu das mais diversas graças ao povo de Israel, e disse ainda que veio amaldiçoar. Se Deus não amaldiçoou aquele povo, então como ele iria amaldiçoar? Irritado, Balaque pergunta o que ele estava fazendo? Balaão, por sua vez, disse que aquilo foi apenas o que Deus lhe ordenou. Pela segunda vez montando um altar no meio do povo de Israel em outro lugar, Balaão abençoa o povo e fala sobre seu aviso anterior a Balaque, pois Javé, Deus, usava sua boca, e Balaque perde a paciência.
E pede para Balaão que, se não fosse amaldiçoar o povo de Israel, então que ao menos não os abençoasse. E pela terceira vez ele proferiu as graças e seguiu profetizando para o povo de Israel e também para o rei de Moabe que perderia sua batalha contra Israel futuramente. Por fim, Balaque manda Balaão retornar para sua terra e os dois seguem seus caminhos. Após algum tempo o povo de Israel começou a se relacionar com as mulheres moabitas, por meio de Balaão, que havia sugerido ao rei que permitisse os israelitas se relacionarem e cultuassem aos deuses dos moabitas. Isso afastaria o Senhor Deus de Israel. Quando isso acontecesse, os israelitas pereceriam. Quando o povo de Israel se corrompeu, diz a Bíblia que a luxúria do povo e a idolatria fez com que 24.000 vidas israelitas fossem ceifadas por pragas mandadas por Deus, além dos líderes de Israel assassinados a pedido dele. Com o tempo, o Senhor Deus reergueu um novo exército para Israel a fim de defender a nação das ações maliciosas dos moabitas e midianitas, que tentavam exterminá-los por meio de idolatria e atos imorais. Houve então a batalha dos povos israelitas e moabitas. Durante a batalha os israelitas ceifou a vida de Balaão, que havia se rebelado contra o Senhor Deus e o encontraram entre os reis, souberam também de seus feitos contra Israel. Quando Israel tomou Moabe, em sinal de agradecimento pela vitória, consagraram uma boa parte do que haviam conquistado ao Senhor e sendo assim, botaram fim à vida do homem que traiu ao Senhor Deus e levou 24.000 israelitas ao pecado mortal. Balaão foi tentado pelas riquezas dos moabitas no começo, mas não amaldiçoou Israel. Antes disso, Javé, Deus, viu no coração de Balaão a sua ganância, por isso mandou um anjo no caminho de Balaão. Depois de algum tempo as riquezas do rei de Moabe fez de Balaão um homem ganancioso, e com isso Balaão sugeriu que o rei de Moabe tentasse Israel com imoralidade e idolatria. Esta abordagem resultou na praga final que ceifou muitas vidas israelitas, incluindo quase todos os que deixaram o Egito. Isso também trouxe a ele o declínio. Aqui aprendemos também sobre a parábola do semeador dita por nosso Salvador o Cristo, especificamente a frase que ele afirma, a semente que caiu no meio de espinhos, representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pelas preocupações com as coisas desta vida e pela ilusão das riquezas. Essa pessoa não produz nenhum fruto. Cuidado! Pois a graça de Deus sobre a sua vida te leva ao reino, e sua desobediência te levará ao declínio. Bom, chegamos ao fim do vídeo. Deixem seu like e se inscrevam para acompanhar nosso trabalho. Foi um grande prazer estar com vocês até aqui. Se quiserem pedir por mais histórias assim, deixem no comentário. Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima.